A questão número 7 fala aqui da Chapeuzinho Vermelho. Olha só, já leu isso? Já entendeu o que é para fazer? Você deve ter entendido que ela vai fazer aqui um trajeto carregando a cesta. Aí deixa a cesta lá na casa da vovozinha. Depois ela volta. Tem ainda a história da capa, que afeta a velocidade dela. E tem que calcular o tempo total do trajeto. É isso que você entendeu, né? Tá bem claro aqui. Então vamos ver. Chapeuzinho Vermelho leva diariamente uma cesta de doces para sua vovozinha. Ela anda normalmente 5 quilômetros em 1 hora, mas se ela colocar sua capa vermelha, passa a ser de 6 quilômetros em 1 hora. Calma aí, que capa, essa capa dá superpoderes para ela? Coloca a capa e ela passa a andar mais rápido? Eu acho que isso é porque é uma capa com superpoderes, hein? Aumenta a velocidade dela. Então, ela anda 5 km em 1 hora, mas se ela colocar a capa, ela passa a andar mais rápido, anda 6 km por hora. Porém, se ela usar a capa e carregar a cesta de doces, a distância percorrida em 1 hora é de 4,5 quilômetros. Tá certo, faz sentido isso. Ela vai caminhar mais devagar porque ela tá carregando a cesta, né? E por fim, se ela carregar a cesta sem usar a capa, são 3 quilômetros em 1 hora. Então olha só, a cesta faz ela andar mais devagar, né? A cesta sem capa. Tá bom. A distância da sua casa até a casa da vovó é de 2,4 quilômetros. Vamos anotar isso aqui. É sempre bom a gente fazer um desenho, né? Nas resoluções de questões, um diagrama. Então vamos fazer isso aqui, colocar uma reta para indicar o trajeto entre a casa da Chapeuzinho Vermelho e a casa da vovó. Esse trajeto é de 2,4 quilômetros. Vamos fazer isso aqui. Aqui é a casa da Chapeuzinho e aqui é a casa da vovó. Tá. Um belo dia, ela foi levar a cesta de doces usando a capa, mas a deixou cair na metade do caminho. A deixou cair o quê? A cesta ou a capa? Tem que ser a capa, né? Porque deixou cair a cesta, chegou lá na vovozinha. Ih, eu deixei cair a cesta. E seria ridículo, né? Ela deixou cair a capa, olha. Como estava com pressa e preocupada, nem percebeu que a capa havia caído. Foi a capa que caiu. Ela continuou somente com a cesta. E terminou o trajeto sem a capa. Depois de entregar a cesta para a vovozinha, ela estava aqui na casa da vovozinha, ela retornou imediatamente e encontrou a capa exatamente onde havia parado, colocando-a para terminar o retorno para a casa. Qual o tempo total que Chapeuzinho Vermelho levou para ir à casa da vovó e voltar para sua casa? Então, olha só, nós temos aqui 4 situações e 4 velocidades. E tem aqui o ponto onde ela deixou cair a capa, que é na metade do caminho, não é isso? Um belo dia, ela foi levar a cesta usando a capa, mas a deixou cair na metade do caminho. Onde é a metade do caminho? É a metade dessa distância aqui. Aqui é a metade do caminho. Metade do caminho. Agora, essa distância total é 2,4 quilômetros. Então, você tem a distância daqui até aqui, que é 1,2 quilômetros, né? Vamos anotar aqui, 1,2 é essa distância. Tá em quilômetros, tá? E depois 1,2 é essa distância daqui para cá. 1,2. Tudo em quilômetros. E aí tem 4 velocidades envolvidas. Nesse trecho aqui, na ida, aqui é a casa da vovó, aqui é a casa da Chapéu. Então, temos aqui 4 velocidades envolvidas. Esse trecho aqui, na ida, ela estava com a cesta e com a capa. Confere? A ida ela foi levando a cesta. Essa metade com a capa. Aqui sem a capa. Então, vamos colocar aqui. Cesta mais capa.
Qual é a velocidade? Ó, cesta mais capa. Capa carregando cesta, ela percorre 4,5 km por hora. Então, 4,5 km por hora. Agora, esse trecho aqui, ela deixou cair a capa aqui. Então, ela ficou somente com a cesta. Então, carregando somente a cesta, qual é a velocidade que foi indicada aqui? Cesta sem capa. Olha aqui. Se ela carregar a cesta sem usar a capa, ela anda 3 km por hora. 3 km por hora. É a mesma coisa que dizer, anda 3 km em 1 hora. Então, velocidade de 3 km por hora. Agora, tem ainda aqui sem cesta, né? Olha aqui, ó. Ela anda normalmente 5 km em 1 hora. Isso aqui é sem capa e sem cesta. Então, vamos colocar aqui, sem capa, sem cesta. Sem ambas, né? Sem ambas quer dizer sem a capa e sem a cesta. É isso que ele deu aqui no início, ó. Ela anda normalmente 5 km em 1 hora. 5 km por hora. Mas se ela colocar sua capa vermelha, passa a ser de 6 km por hora. Ou seja, somente a capa, sem cesta. Então, somente a capa, ela fica com a super velocidade chapéu, que é 6 km por hora. Então, tem 4 velocidades diferentes, né? Olha aqui. Primeiro, ela foi com cesta e capa. É isso aqui. Depois, ela foi só com a cesta, é essa velocidade aqui. Aí ela voltou sem nada. Tava sem capa, deixou a cesta lá, voltou sem nada. Então, sem ambas, é isso aqui, 5 km por hora. E aqui ela achou a capa, colocou a capa, pronto, ficou com capa sem cesta. Então, super velocidade chapéu de 6 km por hora, graças à sua capa mágica. Então, depois de entregar a cesta para a vovozinha, retornou imediatamente e encontrou a capa exatamente onde havia perdido, aqui, colocando-a para terminar o retorno para casa. Qual o tempo total que Chapeuzinho levou para ir à casa da vovó e voltar para sua casa? Então, a gente tem que somar esse tempo aqui, esse tempo de ida e esse tempo de volta. Só que esse tempo, ele teve 4 velocidades. Então, olha só, quando você fala em velocidade, você está falando sobre 3 grandezas envolvidas. As grandezas são 3, são a distância, a outra grandeza é o tempo. E dadas essas 2 grandezas, você tem ainda a velocidade. Essas são as grandezas envolvidas. E qual é a relação que existe entre essas grandezas? O que é velocidade? Velocidade é igual a distância dividida pelo tempo. Você, para saber uma velocidade de um carro, você vê a distância que ele percorreu e divide pelo tempo que ele levou para fazer aquilo. Aí vai dar um resultado aqui em metros, no caso desse problema aqui em quilômetros, né? Dividido por um tempo, no caso aqui ele deu em horas. Então, tantos quilômetros por hora, ou tantos metros por segundo, ou tantos metros por minuto, ou tantos metros por segundo. É sempre uma medida de distância dividida por uma medida de tempo. Nesse problema aqui, nós estamos trabalhando com distância em quilômetro, com tempo em horas e velocidade em quilômetro por hora. Essas são as unidades usadas. E essa é a relação entre velocidade, distância e tempo. E tem uma outra relação que você pode tirar daqui também, que é a mesma coisa, só que escrita de outra forma. Na verdade, você pode tirar 2 relações aqui. Isso aqui é como se fosse uma divisão. Dividendo, divisor e aqui o quociente, não é isso? Só que não tem resto aqui, o resto é 0. É uma divisão, você divide a distância
pelo tempo e encontra como resultado a velocidade. Assim, ó, pega a distância, divide pelo tempo. O resultado dessa divisão vai ser a velocidade e o resto dessa divisão é zero. É divisão sem resto. Agora, você pode escrever isso aqui de outras maneiras. Além de você escrever que esse resultado, o quociente, é isso dividido por isso é exatamente isso aqui, a definição de velocidade. Velocidade é a divisão da distância pelo tempo. Você pode escrever de outra forma. Você pode dizer que esse número é igual a esse vezes esse. Ou seja, o dividendo é igual ao quociente multiplicado pelo divisor. Então, você tem D é igual a V vezes tempo. Se você sabe a velocidade e sabe o tempo, você sabe a distância que foi percorrida. É só multiplicar a velocidade pelo tempo. E tem uma outra maneira aqui de escrever isso, que é a seguinte: o tempo é igual à distância dividida pela velocidade. Claro, porque se você tem um produto e divide por um desses fatores, você encontra o outro fator. Olha aqui, pega essa distância aqui, que é esse produto, divide por T, que é o tempo, vai encontrar como resultado a velocidade. A mesma coisa se você dividir por V. Se você pegar essa distância D, que é isso, é esse produto, dividir por esse fator V, você vai encontrar como resultado o fator T. É a mesma coisa, 15 é 3 vezes 5. Se você pegar o 15 e dividir por 3, vai encontrar o 5. E se você dividir ele por 5, vai encontrar o 3. Então você pode encontrar o tempo dessa forma, divide a distância pela velocidade. Isso aqui é um resultado importantíssimo que é consequência das operações da divisão. Quando você sabe o produto e sabe um dos números, um dos fatores, é só você fazer essa divisão que você acha o outro fator. Então, nós vamos fazer o seguinte. Aqui, nós temos essas 4 velocidades. E essas 4 distâncias aqui são iguais, ó. Essa distância é 1,2 km, essa também é 1,2 km. Na ida, na volta também. Na volta, essa distância é 1,2 e essa distância é 1,2. Vamos usar essa fórmula aqui para calcular tempo. Para achar o tempo é só pegar a distância e dividir pela velocidade. Então, nós temos aqui 4 tempos que a gente tem que somar para resolver esse problema. O tempo total vai ser a soma desses 4 tempos. Esse tempo mais esse tempo, mais esse tempo, mais esse tempo. Então, vamos calcular esses tempos? Lembrando que tempo é distância dividido por velocidade, não é isso? Então, primeiro, T1. T1 é o tempo para ela vir daqui até aqui. Você vai pegar essa distância, que é 1,2 km, vai dividir pela velocidade. Que velocidade é essa? É a velocidade dela andando com a capa e mais a cesta. E onde é? Com a capa mais a cesta. É isso aqui. É 4,5 km por hora. 4,5 km por hora. Aí você acha esse T1. Vai ter que fazer uma continha aqui, né? Quanto é que dá isso? Ó, primeiro vamos multiplicar por 10, numerador e denominador, para sumir com essa vírgula. Vai ficar 12 dividido por 45. O que mais? Agora a gente pode simplificar essa fração, né? Simplificando essa fração, dá para simplificar aqui por 3. Isso aqui vai ficar 4 dividido por 15. 4 sobre 15. 4 sobre 15 o quê? 4 sobre 15 da hora. 4 sobre 15 horas. Porque a gente está calculando aqui tempo. Se a gente está trabalhando com distância em quilômetros e velocidade em quilômetro por hora, você vai encontrar o tempo em horas. Então, é 4/15 da hora. Então, vamos anotar isso aqui. Ela levou 4/15 da hora para vir daqui até aqui. Aí vai ter o T2. É o tempo que ela vai demorar para vir daqui até aqui. Esse T2
vai ser essa mesma distância, 1,2 quilômetros, dividido pela velocidade. Que velocidade você vai usar? A velocidade que ela faz, como que ela vai estar aqui? Sem a capa, com a cesta e sem a capa. Então, quanto que é isso? Ó, com a cesta, porém sem a capa. É essa velocidade, 3 km por hora. Então, vai dividir por 3. Quanto é que dá isso? 1,2 dividido por 3, isso dá 0,4, confere. Se fosse 12 dividido por 3, daria 4, mas tem uma vírgula aqui, então é 10 vezes menos, é 0,4. 0,4 o quê? Horas. Então, isso aqui é o tempo que ela vai demorar em horas para fazer esse trajeto aqui. Vamos anotar isso? Esse tempo é 0,4 da hora. Aí, quando você for somar tudo, aqui está em fração e aqui está em decimal. Você tem que escolher, né? Ou você passa tudo para fração ou passa tudo para decimal. Agora, o T3, ela voltando aqui, agora ela está sem a capa e sem a cesta. Ela deixou a cesta lá com a vovó. Então, vamos lá. Distância por velocidade. Então, o T3 é o tempo para ela voltar esse trajeto aqui, vai ser a distância, que é 1,2, dividida pela velocidade. Agora, ela está sem a capa e sem a cesta. Então, sem a capa e sem a cesta, é essa velocidade aqui, 5 km por hora. Então, 1,2 dividido por 5. Quanto é que dá isso? 1,2 dividido por 5 Se eu for deixar como fração, eu vou ter que multiplicar por 10 e simplificar, mas eu vou botar como decimal. Vou fazer a conta então. 1,2 dividido por 5. Ó, abaixo 1. 1 dividido por 5 é 0. Chegou a hora da vírgula, então coloca a vírgula aqui. Agora, aqui ficou resto 1, porque deu 0. Agora abaixo 2. 12 dividido por 5 dá 2. Resto 2. Acabaram os algarismos, você pode abaixar um 0 aqui e continuar a divisão. 20 dividido por 5 dá 4. Então, é 0,24 horas o tempo que ela leva para fazer isso aqui. Então, vamos lá. 0,24 da hora. E aí chega aqui, ela coloca a sua capa e ela passa a usar a super velocidade de chapéu, que é, com a capa, é isso aqui, 6 km por hora. Então, o T4 vai ser distância, que é 1,2 km, dividido pela velocidade de 6 km por hora. 1,2 dividido por 6 vai dar quanto? Vai dar 0,2. Se fosse 12 dividido por 6, daria 2. Mas como tem a vírgula, né? Anda com a vírgula para a esquerda. Vai ficar 0,2 da hora. Então, é isso aqui o tempo T4 em horas. 0,2. E agora, para saber o tempo total, é só somar esses 4 tempos. 4 quinzeavos, mais isso, mais isso, mais isso. Olha só. Aqui a gente tem 3 números que estão em decimal, tá vendo? 0,4, 0,2 e 0,24. Então, vamos passar isso aqui para decimal. E aí a gente soma todo mundo em decimal. Esse tempo T1 é 4 dividido por 15. Vamos fazer a divisão. 4 dividido por 15. Como é que se faz isso? Tenta dividir 4 por 15. Não dá. Então é 0. Resto 4. Beleza. Aí acabaram os algarismos. Foi só o 4. Então, dá 0 e resto 4. Mas aí você tem que continuar dividindo. Você vai fazer o quê? Acabaram os algarismos, hora da vírgula. Aí você pode abaixar zeros. 40 dividido por 15, isso dá 2. 2 vezes 15, 30. Para 40 é resto 10. Aí você pode continuar abaixando zeros. 100 dividido por 15, ó. 15 vezes 6 dá 90. Então, isso aqui vai dar 6. E aqui resto 10.
E aí você pode continuar baixando zero e encontrando 6 aqui. Isso vai dar uma dízima, 0,2666, toda a vida 666. Então, quanto foi o tempo total? Esse primeiro tempo, que é 0,266, mais 0,4, para somar a gente tem que colocar vírgula embaixo de vírgula, mais 0,24, mais 0,2, pronto. Como é que a gente soma isso? Olha só, as respostas estão em valores aproximados, tá vendo? Entre 1 hora e 1 hora e 10, menos de 1 hora, entre 1 hora e 10 e 1 hora e 20, entre 1 hora e 20 e 1 hora e 30, mais de 1 hora e 30. São valores aproximados. Então, não tem problema nenhum se a gente fizer aqui uma aproximação para facilitar essa soma aqui, né? Vamos trabalhar com 2 casas decimais, dá um pouquinho a mais. Tudo bem, vou trabalhar só com 2 casas decimais, tá? Então esse 0,4, claro que é a mesma coisa que 0,40. E aqui é a mesma coisa que 0,20. E esquece esse milésimos em diante. Então quanto é que vai dar isso aqui? 6 e 4 dá 10, vai 1. Aqui é 1 mais 2, 3, 3 e 4, 7, 7 mais 4 dá 11, vai 1, vai 1, ficou 1 aqui. Então, 1,10, o tempo total é 1,10. Na verdade, é um pouquinho a mais, né? O valor exato é um pouquinho a mais porque a gente desprezou isso aqui. Se você fizesse a soma completa, daria para fazer. Daria 1,10 e 666 depois do 10 aqui, certo? Então, isso aqui é o tempo total. E esse valor está dado em horas, né? Então, 1,10 horas. Então, 1,10 horas, cadê? Olha aqui! Olha a pegadinha, rapaz. 1 hora e 10 minutos. Entre 1 hora e 1 hora e 10 minutos. Olha só. O que é 0,10 horas? Isso aqui é 1 hora. Vamos pensar em horas e minutos, tá? 1,10 horas é a mesma coisa que 1 hora mais 0,10 horas. Quer dizer, isso aqui é 10% da hora. Quanto que é 10% da hora? A 10ª parte de 1 hora, não é isso? E a 10ª parte de 1 hora, em minutos, é o quê? 1/10 da hora. 1 hora não são 60 minutos? Então isso aqui é a mesma coisa que 1/10 de 60 minutos. 60 minutos dividido por 10 dá 6 minutos. Então, esse tempo aqui, na verdade, é 1 hora e 6 minutos. Um pouquinho a mais, porque tem a dízima lá que a gente desprezou, né? 1 hora e 6 minutos. Então, esse é o tempo correto. Não é isso aqui, não é 1 hora e 10 minutos, não. Isso aqui é 1 hora e 6 minutos. Olha a pegadinha, né? Todo esse trabalho para fazer essa conta, para no final tropeçar na pegadinha. Esse colégio militar é danado. Olha só, entre 1 hora e 1 hora e 10, olha, 1 hora e 6 minutos está compreendido entre 1 hora e 1 hora e 10. Realmente, é maior que 1 hora e é menor do que 1 e 10. Isso aqui está correto. Essa é a resposta do problema. Ó, menos de 1 hora, não. Isso aqui não é menos de 1 hora. Entre 1 hora e 10 e 1 hora e 20, olha só, quem pensasse que esse 1,10 é 1 hora e 10 e mais um pouquinho, ia pensar que essa aqui era a resposta certa. Mas não é. Essa aqui tá errada. Entre 1 hora e 20 e 1 hora e 30, a mesma coisa, pior ainda, né? Não tem nada a ver com 1 hora e 20. É menos, é 1 hora e 6. Mais de 1 hora e 30? Não, é menos, bem menos. O certo é isso. Esse tempo está compreendido entre 1 hora e 1 hora e 10. É abaixo de 1 hora e 10. Então, olha aqui. Resposta correta, letra A de alfa.